já, já inicia. A gente inicia certinho no horário para botar para gravar aqui também. Pessoal, boa noite. Legal, 19. Vamos lá então, Rodrigo, para a gente começar aí pontualmente. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sou Elifas aí, alguns de vocês já conhecem da Matita. Hoje vai ser a nossa terceira live do projeto Práticas de Sucesso em Sala de Aula, tá? Então hoje é a nossa terceira live aí das nossas lives quinzenais. A gente está trabalhando aí com lives quinzenais. Hoje a gente trouxe o professor Rodrigo. Eu vou detalhar o currículo dele daqui a pouco para falar sobre rubricas de avaliação. Então, novas formas de avaliação, um assunto bem relevante aí. Cada vez mais difícil avaliar os alunos, né? Então, existem várias formas para fazer esse tipo de avaliação. E o Rodrigo vai trazer um pouquinho da experiência dele sobre isso, tá? Falando um pouquinho do Rodrigo, o professor Rodrigo Lemoni, que ele é especialista em projetos Maker. Então, o Rodrigo é especialista em projetos Maker. Ele é coautor do livro Inovações Radicais na Educação Brasileira. Ele tem experiência Maker em diversos países. A última vez que eu falei do currículo dele eram 6 países. Não sei se continuam 6 ou até mais, né, Rodrigo? Eu lembro dos 6, provavelmente tem até novidades aí, né? Já temos até novidades aí. Então, hoje a gente tem um palestrante internacional aí, temos um convidado internacional, literalmente, tá? Ele é instrutor do curso Educador Maker da Matita, então o Rodrigo atua com a gente aqui na parte Maker, então quem fez curso conosco conhece o Rodrigo da parte Maker. E aí, queria te dar boa noite aí, Rodrigo. Seja bem-vindo, agradecer a sua participação, saber se tem alguma coisa para complementar aí do currículo. E queria começar o bate-papo aí sabendo um pouquinho como foi sua adaptação aí na pandemia, o que você fazia, o que você precisou começar a fazer, como que você se adaptou aí à pandemia? Boa noite. Boa noite, Elifas, boa noite a todo mundo que está na live. Mais uma vez falando sobre educação, né? Para nós é sempre uma honra da Matita sempre falar em educação, fazer parte dessa equipe. E a adaptação ela não foi tão simples quanto parece, porque a pandemia ela acabou tirando a escola dos alunos, né? E também um espaço onde a gente criava, que é conhecido por muita gente como Makerspace, por outras pessoas FabLearn, mas FabLab. FabLearn é outra comunidade, é a comunidade para quem eu tenho que mandar o trabalho. Mas tirar os alunos desse espaço não foi fácil, porque a gente teve que adaptar o kit para o aluno construir em casa, e o aluno perde a presença física do professor, onde ele pode dar um suporte e contribuir em aspectos em ensinar os alunos a trabalhar com as ferramentas, a ensinar os alunos a trabalhar com as ferramentas, e foi uma coisa assim, em que a gente trabalhou num ambiente virtual de aprendizagem, que talvez para nós, educadores, fez muito mais sentido o espaço do virtual de aprendizagem, no ambiente virtual de aprendizagem, em que os alunos tinham que entrar e aprender a trabalhar também com esse espaço. Então, para muitos professores, foi uma coisa nova, estava acostumado ali com a lousa, com a sala de aula, a projeção, e preparar esses materiais, esses trabalhos e deixar disponível para os alunos foi uma coisa que a educação já pedia faz tempo, e com a pandemia isso veio de uma maneira que deixou à tona essa situação, para que os professores pudessem criar esses materiais e disponibilizar para os alunos. Então hoje a gente consegue perceber que tem muito trabalho que o aluno pode fazer em casa, em que a gente entrega em um ambiente virtual para o aluno ver em casa, e não se destina mais tempo para que o aluno faça isso em sala de aula, ver vídeo, aprender sobre um determinado conceito. Então a gente joga para o aluno fazer em casa, ele já vem com essa pesquisa pré-definida, e aí a gente vai tocando o barco dessa maneira. Então o ambiente virtual de aprendizagem entre eles, Teams, Google Classroom, Moodle, ele está servindo nessa maneira, e de uma maneira muito positiva, justamente para mostrar isso. Tem tarefas em que o aluno ele tem que fazer em casa, e vir na aula para somente colocar a mão na massa de fato.
No que diz respeito à minha área, ao Makerspace, eu não gosto muito de trabalhar com kit. Então, ante essa situação, a gente teve que preparar o kit, mas o kit não era um kit fechado. Então, era um kit aberto para que os alunos pudessem construir o que eles queriam. Então, ali tinha um setup de materiais, um conjunto de materiais em que eles podiam escolher o que eles quisessem para poder construir de acordo com a demanda deles. Então, era passado um desafio, os alunos faziam uma pesquisa em casa, no free time deles, no tempo livre deles, e, a partir dessa situação, era entregue o material, os pais iam retirar esse material na escola, entregavam para os alunos, e os alunos iam construindo de acordo com a demanda do projeto. Então, a gente teve desde a construção de maquete, a construção de balanças na instituição que eu trabalho atualmente, para depois eles explorarem recursos na aula de matemática. Então, é importante destacar que o Makerspace ele não é uma disciplina. Quando a gente está abordando o STEM, que é o acrônimo para Science, Technology, Engineering, Math and Arts, isso não é uma coisa fora do currículo, é uma coisa que traz o currículo para dentro de si e que o aluno aprenda um conteúdo dentro da sala de aula e a gente aplique durante uma construção ou vice-versa. Que com essa construção ele possa construir algo que ele vai aprender um conceito ou por meio da pesquisa ou por meio de um trabalho que o professor vai fazer dentro de sala de aula. Então a gente produziu desde programação à distância, fiz bastante uso de simuladores, o Tinkercad, fiz bastante uso das plataformas Arduino, Microbit, isso foi entregue para os alunos entregaram projetos desde correlação com a Covid, sensores de distanciamento. Esse trabalho, inclusive, ele foi apresentado agora por mim na Suíça em julho, ia ser apresentado no MIT, na Scratch Conference, mas infelizmente a pandemia não deixou eu ir até lá, então a conferência foi toda online. Então eu não fui presencialmente, mas o trabalho ele foi apresentado no MIT e na Universidade de St. Gallen, que fica em São Galo, St. Gallen, né, na Suíça, que era um trabalho simples, mas tinham muitos recursos, como a lógica de computação, o pensamento computacional, como resolver problema, trabalhar com Project-Based Learning, e trabalhando com um kit que não era fechado, tá? Que era um setting, um conjunto ali de materiais, um setup de materiais em que os alunos pudessem escolher o que eles queriam, mas que eles chegassem ao objetivo. Então, a maioria desses kits educativos, eles têm um propósito em que resulta em um final, mas os alunos, eles podendo escolher o que eles querem fazer, até porque eles são motivados pela própria curiosidade, né? Então, se a gente diz para eles o que eles têm que fazer, eles vão perder essa curiosidade, e aí fica um trabalho, mais um trabalho escolar, e muitas vezes o aluno ele não consegue atingir o resultado, e quando ele não atinge esse resultado, ele acaba se frustrando. Então, a gente procurou trabalhar nessa linha, nessa instituição que eu trabalho, tanto eu quanto o professor que atua comigo, a gente procurou trabalhar, os professores que atuam comigo nessa linha, trabalhando em parceria com os professores de física, matemática, de science, produzimos um dinamômetro para os alunos estudarem força-peso nas aulas de física, os alunos mais velhos, os alunos do 9º ano, então eles fizeram depois liberou, aí teve aquela volta de trabalhar com 40%, 50%, e aí eles voltaram para o laboratório com o produto pronto para poder testar, medir, e trabalhando em relatório, com o computador, trabalhando de fato ali com a pesquisa, para que serve uma pesquisa, onde que eu vou usar isso, onde que eu vou aplicar essa informação. Então, a pandemia ela veio para mostrar uma série de fatores para nós, que entre eles, de fato, a entrada dos ambientes virtuais de aprendizado com significado. Isso tem um objetivo pedagógico, é para isso que esse ambiente serve. Para eu postar uma atividade para o aluno e que ele possa fazer isso em casa, para que o professor não fique perdendo tempo em aula, e ele faça essas coisas, né? Passando vídeo ou aquela aula de apresentação para um conceito. Deixa o aluno pesquisar o conceito, deixa o aluno ir atrás do conceito, e mesmo que ele traga esse conceito errado, o momento da sala de aula é discutir, deixar os alunos discutirem entre eles, para que eles possam chegar a um consenso e verificar se aquele resultado é satisfatório ou não. Então a pandemia, nesse ponto, ela foi satisfatória. Você trouxe alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena até a gente destacar.
quando a gente fala do aluno trazer o conteúdo, a gente acaba trabalhando também a responsabilidade do aluno, né? Então, a gente acaba trazendo a questão de proatividade autonomia. E tem uma questão interessante, autonomia. E se ele não trouxer o conteúdo, ele não consegue participar efetivamente da aula. Então, é uma situação interessante que no começo até assusta, né? Ah, mas se o fulano não trouxer, se ele não trouxer, ele precisa, né? Então, você coloca os pré-requisitos para a aula, e acaba sendo uma situação interessante. No começo, às vezes, o aluno até se assusta um pouco com isso, depois ele acostuma e a coisa anda muito bem, porque o aluno já entende que aquilo é um pré-requisito. Se ele não ir atrás daquele conceito para chegar na aula, visto um pouco sobre aquilo, lido um pouco sobre aquilo, etc., ele vai ficar para trás na aula. Então, você acaba dividindo a responsabilidade com o aluno. Eu gosto muito de usar essa fala de divisão de responsabilidade com os alunos. Isso. Uma outra coisa que você falou... Oi, pode... Só para complementar a sua fala, quando a gente está dentro de um espaço como o Makerspace, um Fab Lab, um espaço de fabricação digital, então é importante que os alunos eles construam esse artefato e com a construção desse artefato a gente possa, como que eu posso dizer, canalizar uma linha de raciocínio em que ele esteja apto a investigar onde que ele vai aplicar aquilo e para que ele vai utilizar aquilo, qual o problema que ele vai resolver com aquilo e aplicar de fato o conhecimento que ele tem ou que ele aprendeu dentro de sala de aula. Porque senão, muitas vezes eu escuto, professor, onde eu vou aplicar isso na minha vida? Exato. Muitas vezes eu escuto isso. E às vezes para resolver um problema simples, a gente não precisa de um recurso avançado. Às vezes com um raciocínio ali lógico, estruturado, e muitas vezes fazendo uso do ensino baseado em projetos, do pensamento computacional voltado à resolução de problemas, o aluno é capaz de entender para que ele aprendeu aquilo e onde ele vai aplicar aquilo na vida dele profissional. E aí tem uma coisa que, quando você consegue isso, trazer isso do aluno, você vai marcar ele para a vida toda. E esse aprendizado nunca mais vai sair da vida dele. Eu vou até pegar um outro gancho antes, eu vou até pegando um gancho nessa sua fala. Quando você fala de resolução de problemas, o mercado de trabalho pede muito isso, né? Porque a gente tem hoje um mercado cada vez mais dinâmico, as coisas vão se alterando, estão se alterando numa velocidade muito alta, né? As coisas literalmente mudam do dia para a noite. Se as pessoas não estiverem preparadas para efetivamente resolver problemas e se adaptarem, a coisa não anda, né, Rodrigo? Exatamente. A demanda por profissionais que sejam competentes para resolução de problemas, e muitas vezes de imediato, porque o problema ele não tem hora para chegar. Então você tem que ser uma pessoa ali criativa, dinâmica, proativa, que consiga resolver aquele problema. Estando frente a esse espaço, a gente também utiliza a aprendizagem criativa, e dentro da aprendizagem criativa, a principal premissa é resolver problemas. De que modo você vai resolver? Estimulando a criatividade, estimulando o raciocínio lógico-matemático, novamente o pensamento computacional, e aí os alunos escolhem qual caminho eles querem trilhar, como eles querem resolver, mas o importante, novamente eu digo, é deixar aberto. Tá? A gente pode ter uma temática, disponibilizar uma temática para esse aluno, resolver um problema. Por exemplo, há anos atrás eu trabalhava numa outra instituição em que o tema do trabalho dos alunos eram alunos de Year 9, de nono ano, e esses alunos eles tinham que pensar na internet das coisas e como aplicar a internet das coisas dentro de uma cidade inteligente. Então esse era o tema principal. Desde aí os alunos começam o problema de segurança, o problema do lixo, o problema do trânsito, o problema de deslocamento, né? Por que tem farol, semáforos de trânsito que ficam 4 minutos fechado, outros ficam 2 minutos. A questão do trânsito, quando você está dentro do carro preso no trânsito, tem faixa que não anda, tem faixa que anda, como resolver essa situação? E a partir de estudos, eles perceberam que se eles criassem dispositivos inteligentes, eles criavam dispositivos utilizando o Arduino, o ESP32, eles resolveriam o problema das grandes cidades. E hoje é um tema nos grandes congressos internacionais. Como aplicar a inteligência artificial, os recursos que a gente tem da internet das coisas na cidade para resolver os problemas. Né? Então, esse projeto
ele foi premiado, foi a última vez que eu consegui apresentar o projeto na Finlândia. Então, os finlandeses, que para mim é número 1 da educação, não tenho o que falar deles no que se diz respeito à educação, eles queriam entender por que aqui no Brasil estudantes de uma escola estavam criando uma maquete, eles criaram uma maquete de 10 metros quadrados. Isso, para quem quiser, está no meu LinkedIn, está disponível a maquete construída pelos alunos. Por que eles estavam estudando isso e qual o objetivo? Bom, o primeiro é a cidadania. E o espaço da escola é um espaço que a gente deve ensinar os alunos cidadania, serem cidadãos melhores. Segundo, a gente tem que preparar o aluno para entender o mundo quando eles saírem da escola. E se a gente está no espaço que a gente está trabalhando com aprendizagem criativa e inovação, não faz sentido nenhum a gente fazer mais do mesmo. Porque quando ele sair da escola, quando ele for egresso, que ele estiver entrando na universidade, aquele mundo já se modificou, já é outro mundo, né? Então eu tinha alunos meus que estudavam o Uber, como o Uber funciona. Hoje praticamente a tecnologia do Uber é utilizada para entrega, quando você solicita o iFood, quando você solicita qualquer outro recurso, entre tantos outros dispositivos, que agora não me recordo no momento, que fazem essa conexão entre um servidor de dados através de um aplicativo. Existem tantos aplicativos que fazem isso e que você não precisa se locomover. Com a pandemia isso ficou evidente. Ficou muito evidente, porque a gente não podia sair de casa. Então, a gente recebia os remédios em casa, comida em casa, se deslocava hoje, para mim, é um serviço é um serviço público de utilidade, não tem como ficar mais sem o Uber, sem o serviço de entrega. Entender como esse mundo funciona faz parte, porque, de repente, um aluno ele também pode ter uma ideia inovadora e empreender nessa área. Então, esse espaço em que a gente trabalha, o Makerspace, ele também tem esse objetivo. Desencadear no aluno, elucidar num aluno uma ideia que, de repente, ele teve ali e falou: professor, eu tive essa ideia. E eu não gosto de utilizar mais essa palavra, mas é cativar no aluno um senso de empreender mesmo, de ir atrás. Eu tive essa ideia, a minha ideia é boa e eu vou até o fim. E aí, de repente, ele engaja numa universidade, e quando ele engajar na universidade, ele vai ter todo um aparato científico com que ele possa tirar isso do papel e colocar em prática de fato, porque nesse momento a gente está trabalhando com um protótipo ali conduzido por eles e pelo usuário, porque normalmente eles testam na escola. Então, sair do macro, que é a globalização, o mundo, e ir para uma situação micro, que de repente pode ser na comunidade, a falta d'água ali na comunidade, como criar um dispositivo uma cisterna caseira de baixo custo, uma lâmpada, uma situação em que eu possa trabalhar com uma lâmpada de garrafa PET para ajudar comunidades que necessitam de luz, de mais luz, principalmente durante a noite. É possível ter um reagente aí nessa água que, quando o sol bater, ela vai ficar iluminar por um determinado período de noite. Isso são projetos que vêm das escolas e dos alunos de Fundamental 2 de médio. Então, instigar os alunos nessa área é muito mais do que importante, né? Colocar eles de fato mesmo com a mão na massa é muito mais do que importante. Para mim é fundamental hoje em dia as escolas terem um acesso, e tanto é que está difundido pelo Brasil afora, em muitas escolas. Então, visto a importância de crianças e jovens, a importância de se resolver problemas. Opa, deu uma travadinha, voltou. Achei interessante você, até na hora de falar a palavra empreender, até respirar para falar. Eu dou matéria de empreendedorismo no ensino superior, e a gente vive um momento agora que a gente tem que antes ficar explicando muito que empreendedorismo tem todo um link com estudo, né? Porque se criou um mito aí que é simplesmente você vai lá, assiste um curso ou grita lá, motivação e etc, e vai dar tudo certo. E aí tem todo um conceito de você tem tudo isso que a gente está falando envolve muito estudo por trás, né? Então o aluno vai ter que buscar informações, buscar dados, experimentar. Então quando a gente fala do estudo também, tem um estudo formal e um estudo informal. O cara ir lá e ler o material de alguém, ele está estudando, ele ir lá e procurar entender como outra pessoa fez, como funciona aquele conceito. Então é interessante, achei até engraçado você dar aquela parada no empreender,
que quando eu vou falar disso da matéria agora, eu acabo segurando antes e fico falando, pessoal, apesar de ser uma palavra que muita gente hoje está até com preconceito, escuta empreendedorismo e fala, nossa, lá vem aquela ladainha. Infelizmente tem acontecido isso, então nós como os professores, a gente acaba precisando mudar um pouco dessa visão que infelizmente foi muito distorcida. Deixa eu pegar um outro gancho, Rodrigo, você falou de bastante coisa tecnológica, e uma outra confusão que eu vejo muito grande as pessoas relacionam muito tecnologia, resolução de problemas, etc., só as tecnologias digitais, né? E acabam esquecendo um pouco das tecnologias analógicas. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, por favor. Frente a esse espaço, quando a gente trabalha em tecnologia, na verdade, a palavra tecnologia, na verdade, ela tem a etimologia dela é grega, né? Então, é o estudo da técnica e compreende também a seguinte definição, que é toda e qualquer ferramenta que auxilie o homem em seu trabalho cotidiano. Existem ferramentas que elas já foram absorvidas pela sociedade e a gente não as percebe mais como tecnologia. Mas em uma sociedade em que o homem da caverna criou o fogo era uma tecnologia. E a partir dali criou-se um desenvolvimento de toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, o relógio do sol, a invenção da lâmpada, a invenção da energia elétrica e as revoluções industriais, tudo isso, infelizmente também quando o homem ele é movido muito também pelas guerras, então as guerras trouxeram consigo muita desordem e também muito avanço tecnológico, né? Com o fim da Segunda Guerra, a gente possibilitou o homem chegar à Lua. Chegando à Lua, a gente tem todo esse, se eu posso usar essa palavra, não sei se é velha, esse desbunde da tecnologia digital, né? Então, em compreender que existem tecnologias que são de baixa, que eu posso chamar de low, e compreender que a gente tem as tecnologias de ponta, que eu posso chamar de high, é fundamental. Às vezes, para resolver um problema, eu não preciso fazer uso de toda a tecnologia digital que eu tenho. Para apresentar, talvez eu preciso ter um recurso ali digital bacana e para que todo mundo entenda a ideia que eu quero transmitir. Mas, de repente, uma tecnologia ela pode ser uma nova ideia, que pode ser um desenvolvimento de um projeto. E essa ideia, quando eu coloco no papel e coloco a mão na massa, é uma nova tecnologia. Então, aí eu posso fazer uso de materiais simples, desenvolver um protótipo com madeira, papelão, ferramentas manuais, fazer uso das tecnologias low, de baixa, para que eu atinja um resultado satisfatório e que lá no final do teste do meu projeto, eu tenha um resultado que seja de alta e inovador. Coleta de água. Eu tive um projeto de coleta de água, dessa mesma instituição que eu trabalhei, foi apresentado em Stanford em 2017. A gente, na escola, criou uma cisterna para captar água. E para captar água, a gente utilizou bombonas, tambores de 200 litros de azeitona. E a estrutura para a água poder entrar, sair, para que tivesse um coletor de filtro de folhas, para que tivesse um processo de decantação dentro dessa bombona de água, é um processo já existente. Mas a criação desse sistema de cisternas, que captava mais ou menos uns 1.200 litros d'água, era algo inovador. Entendeu? Porque a gente utilizou um processo de baixa. Então a gente vai resolver um problema, a gente não tem muito dinheiro. O investimento que a gente tem para fazer é esse. Como que a gente vai resolver o problema com esse investimento? Nós vamos ter que estudar. E aí eu volto, né? Porque o aluno, eu não vou parar a minha aula ali em que eu estou trabalhando um projeto, em que o aluno ele está desenvolvendo um projeto, que ele está tentando resolver um problema, para ficar cedendo aula para o aluno pesquisar. Não, essa pesquisa ela vai para casa, o aluno vai em forma de uma tarefa ou algo que o aluno tem que fazer em casa, vai voltar para ser discutido em aula. Discutiu, 20 minutinhos discutido, ok, vamos criar um plano de ação? Criou o plano de ação, o que a gente precisa comprar? Opa! Acho que deu uma travadinha no Rodrigo, não sei se vocês estão me escutando, parece que deu uma travadinha na conexão do Rodrigo, pelo que eu estou
espiando aqui, voltou, deu uma travadinha na conexão do Rodrigo, vou chamar ele para voltar. Então, até continuando aí um pouquinho do que o Rodrigo estava falando, ele começou a falar da questão de recursos, né, de que muitas vezes tem pouco dinheiro para fazer aquele projeto, então você vai precisar trabalhar com o que você tem de recursos disponíveis, né? Então, a gente estava trazendo um pouquinho sobre isso, sobre essa importância voltou, o Rodrigo voltou. Sobre essa importância de tecnologia. Não, até eu peguei o gancho aqui para continuar a fala. Comecei a falar um pouquinho sobre a questão. Você falou de falta de recursos, isso é muito importante porque os recursos não são infinitos, né? Exato. Então, em todas as áreas, tanto a área pública quanto a área privada, o pessoal vai entrar na empresa e você tem aqueles recursos para trabalhar, aquela verba para trabalhar, então é muito difícil você conseguir ter as condições de trabalho ideais ali do que você imaginava, tudo exato que você precisava para o projeto e etc. E trabalhar isso na aula é muito bacana, porque o aluno ele precisa se preparar para isso. Lá no futuro ele vai ter que se preocupar com o custo, se preocupar com a falta de recursos, saber negociar, né? E aí entra na questão do kit, né? Por que a gente critica tanto o kit, né? A gente vai tão na contramão aí quando se fala nos kits, porque o mundo não tem kit pronto para tudo, então você vai ter muitas vezes que adaptar, muitas vezes negociar, eu tenho isso, meu colega tem outro, eu vou ter que trocar com meu colega, vou ter que pensar no plano B, então essa questão dos recursos, ela é bem bacana por isso, então, enquanto você caiu, eu fui complementando nessa fala dos recursos, tá? E é importante entender que os recursos não são infinitos e a nossa sociedade contemporânea, a gente tem um costume, esses dias eu tive uma discussão super interessante em um trabalho em que os alunos estavam estudando as energias renováveis, as energias verde, né? E que veio à tona o assunto do carro elétrico. Poxa, a gente vai ter que produzir muito mais energia, vai ter que queimar muito mais carvão ali nos países que não têm um recurso como o nosso, que graças a Deus a gente tem bastante recurso hídrico para poder manter esses carros na tomada, carregados. Então, será que é mesmo uma coisa viável? E aí tem uma coisa que voltando ao assunto, a sociedade, ela só vai atrás quando lhe falta o recurso. Então, a gente tem uma coisa, está chegando a essa conclusão, lítio para bateria, está em falta, não tem, onde a gente vai arrumar? Qual tipo de bateria que a gente vai ter que criar bateria com mais capacidade? Então, é algo que a sociedade só se volta quando aquilo é um problema. Então, a capacidade de enxergar além do problema, também ela deve ser um assunto tratado no Makerspace. Então, pegando esses ganchos de atuando frente ali no problema, resolvendo um problema, a gente tem uma competência, que é um desenvolvimento de uma habilidade, uma competência que é voltada para a resolução de problemas. Só que também, trabalhar em equipe, receber da feedback, saber fazer crítica, saber receber crítica, isso também a gente trabalha competências socioemocionais o tempo todo. Porque os alunos, hoje em dia, eles querem algo de imediato. Saber esperar, saber conversar com um colega, a gente também trabalha com as competências socioemocionais o tempo todo. E tais habilidades, elas formam um conjunto de competências e habilidades que são fundamentais para o século XXI, justamente para ingressar no mercado de trabalho. Vira e mexe, a gente escuta aí, fulano é difícil de lidar porque ele não aceita a minha opinião. Vira e mexe, a gente tem equipes de trabalho que funcionam assim, o tempo inteiro. Ou fulano é muito competente, mas não sabe lidar com o outro. Então, isso são competências que devem ser estimuladas e resolvidas na escola, porque quanto antes a gente aprender a fazer isso, lá no futuro profissional a gente vai ter um ganho. Então, quando a gente viaja, não gosto de comparar, porque são situações diferentes, mas quando a gente vai para fora, por que tal país é número 1 em educação? Porque eles trabalham isso o tempo todo. As crianças da Finlândia, elas fazem uso de recursos de inteligência artificial. Elas entendem como o computador funciona. Na escola, para quê? Porque isso vai ajudá-las a resolverem algum problema em algum momento da vida escolar dela ou da vida educacional delas. Então, elas têm recursos de programação
já no jardim de infância, então elas utilizam o Scratch Junior, elas já começam a ter esse vislumbre. É claro que você falar para mim, poxa, Rodrigo, mas você está falando de uma coisa que o aluno ele não tem maturidade cognitiva para tal, mas o quanto antes a gente fizer atividades simples, em que eles possam entender a entrada e a saída de um resultado ou de um objetivo, melhor eles vão ficar preparados para o mercado de trabalho. Porque o quanto antes entender desse mercado, desse mundo tecnológico, isso faz toda a diferença para os nossos alunos. E está lá um país que é número 1 em educação. A Coreia do Norte, quando se dividiu, a Coreia do Sul, quando se dividiu com a Coreia do Norte na guerra, investiu em educação. Hoje a gente tem uma superpotência na Ásia, que é a Coreia do Sul. Então, e lá eles também tratam esse tipo de assunto. Eles não deixam escapar entre os dedos, porque eles tratam isso, as abordagens como essa, dentro de um makerspace, um hackerspace, em que os alunos possam construir circuitos, entender da programação, mesmo que minimamente, indo atrás, fazendo pesquisas para entender, professor, como isso funciona? E aí o professor, frente a esse espaço, ele é um monitor. E muitas vezes, professores que estão aí na live, me desculpe, a gente não tem que ter vergonha de dizer, eu não sei, mas o professor sabe encontrar o caminho das pedras. Eu não sei. Vamos procurar juntos? Vamos ver se isso faz sentido? Então, muitas vezes, esse espaço ele serve para isso. Deixar o aluno pesquisar livremente. Muitas vezes o aluno, eu costumo usar a expressão fulanar, né? Ele está ali pensando, ele está viajando ali. Muitas vezes a gente também faz isso como adulto. Eu vou tentar jogar alguma coisa aqui, paciência no computador para pensar em algo. Então, uma atividade secundária em que ele vai pensar na resolução dos problemas. Muitas vezes é um desenho. Eu tenho alunos que desenham. E tem colegas de trabalho, o cara não faz nada na minha aula, o cara só está desenhando. De repente, aquilo que você está falando, para poder colocar na prática, aplicar na prática. Travou? Voltou. Gente, eu estou gripado, desculpa. Aplicar não é Covid não, graças a Deus. Aplicar na prática, tá? Então, é importante ser desses momentos. Opa, deu uma travadinha de novo. Ele estava falando dos momentos aí para o aluno desenvolver, para o aluno pensar aí nas soluções. Então, o Rodrigo estava falando um pouquinho sobre isso. Enquanto ele retoma a conexão dele, vou até pegar um gancho também. Ele comentou essa questão da discussão dos carros elétricos, né? Então, eu recentemente também tive uma discussão filosófica aí sobre um outro tema, mas também bem interessante, né? Na parte de TCC. Enquanto isso, eu estou chamando o Rodrigo de volta aqui. Na parte de TCC, a gente teve um TCC sobre alimentação orgânica. E aí também a gente conseguiu pegar uma discussão dentro da alimentação orgânica muito grande, porque e como vai fazer para produzir em escala? Como vai fazer a questão do preço, né? Porque se passa a se produzir menos, você tem um problema de demanda, né? Oferta versus procura, então o preço vai subir. Então, como que vai fazer para ser acessível, né? Porque é complicado, senão vai ficar apenas restrito a uma fatia da sociedade ali, então vai ficar somente restrito a classe A. Como que a gente vai resolver isso? Então, pegando esse gancho aí que ele falou da discussão em cima do carro elétrico, é um outro tema bem interessante que acaba acontecendo aí. A gente já teve bastante essa discussão. Peraí que agora deu certo. Voltou, o Rodrigo voltou. Tá voltando aí. Então, acabou gerando uma discussão bem interessante também. Estamos reconectando aí. Deu alguma coisa no Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui a solicitação dele. Enquanto isso, a Flávia falou do papercraft na Segunda Guerra, então, um outro exemplo bacana. Rodrigo, eu fui falando aí para tentar suprir a sua ausência. Não sei o que acontece com a minha rede hoje, tá complicado aqui em casa. Acho que é a chuva. Tranquilo. O que eu peguei de gancho, tá? Aquilo que você falou dos carros elétricos, eu tive uma situação parecida com um tema aí bem relevante do momento, que foi sobre alimentação orgânica. Então, a gente teve um TCC sobre alimentos orgânicos e a gente teve uma discussão gigante em cima disso. Por quê? O discurso é muito legal, bacana,
Mas quando você fala que vai alimentar toda a sociedade com comida orgânica, aí o buraco fica mais embaixo. Como você vai resolver a demanda para alimentação, demorando mais para produzir o alimento, ficando um tempo menor apto para ser consumido? Então, a gente já teve umas discussões aí em cima da alimentação orgânica que foram longe dentro da sala de aula. Então, são temas bem legais, né? Tem outra que é muito boa também, que é a questão da placa solar no deserto do Saara. Então por que a gente não reverte tudo para a placa solar no deserto do Saara? O custo para alimentar todo o nosso planeta, na questão energética, é exorbitante. É um número em torno de 300 trilhões de dólares. Então a gente precisa avançar na tecnologia e tem a questão que a gente precisa compreender que tem coisa que dá para se fazer, que tem um recurso, tem coisa que não dá. Então, não fica viável, né? Atuando nesse espaço, os professores têm que indicar isso para os alunos. Então, por isso que nesse espaço a gente adota algumas estratégias de aprendizagem. Então, o uso das abordagens STEAM, STEM, o uso de abordagens como PBL, Project Based Learning, né? Inquiry Based Learning, aprendizagem baseada em projetos, tradução, né? Em que os alunos eles vão atrás de uma resposta. E aí, quando a gente está dentro disso, a gente tem um ciclo de aprendizagem. Primeiro, ir atrás do problema. Segundo, investigar, pesquisar, prototipar, verificar se isso vai funcionar, testar. E depois esse ciclo se reinicia. Porque aí você vai aprimorando aquilo que você construiu, né? O STEAM, o STEM, ele é uma abordagem que ela foi criada nos Estados Unidos com o objetivo principalmente de engajar os alunos nessa área de tecnologia, principalmente as meninas, né? Tirar esse sexismo bobo, até porque todos somos capazes, especialmente as mulheres, né? Não só os homens, que é um ambiente, de fato, muito masculino. E o objetivo era esse, engajar as mulheres na área da ciência. Isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, e com o objetivo de não fragmentar o conhecimento, na verdade, compactar, né? Não separar os conhecimentos que a gente tem na escola em caixinhas separadas e juntar tudo numa coisa só. É possível unificar todos esses conhecimentos e competências em prol da resolução de um problema. Então, vamos pegar o que você aprendeu na área de geografia, história, vamos pegar o contexto histórico, vamos pegar a estatística, a matemática, agora vamos começar a construir. Então, unificar isso de uma forma que faça sentido para os alunos e que marque os alunos, em que eles possam também produzir ciência, de fato, produção científica. Não só a tecnologia digital, mas o pensamento, levar uma ideia nova, um pensamento econômico novo, um pensamento abstrato ali em que eu tenho que explicar algo para uma pessoa, por exemplo, um conceito físico-matemático que eu tenho que explicar para uma pessoa como desenvolver isso. Produção científica, não só também nas áreas exatas, mas também a área de STEM agora está vendo que os professores americanos em que a área de humanas, as humanidades é tão importante quanto. Então, a gente não pode fragmentar, a gente tem que trazer, unificar e colocar isso em prática. Então, quando a gente está trabalhando, especialmente no Makerspace, é um ensino voltado à prática, ao hands-on, em que utiliza essas abordagens STEM e muito uso de PBL, de Project Based Learning, ensino baseado em projetos, Inquiry Based Learning, em que os alunos criam a própria pergunta, respondem a própria pergunta e criam um artefato, um objeto, um dispositivo que possa resolver aquele problema que ele está criando. Em um primeiro momento pode ser um problema micro, em um segundo momento, durante uma reflexão, do micro a gente vai para o macro. Como que você aplicaria isso no mundo? E o professor está toda hora respondendo com perguntas, ele dá o caminho das pedras, mas não há uma resposta pronta. E é aí que o aluno aprende. Então, o monitor, frente a esse espaço, ele não pode nunca dar uma resposta pronta. Você vai fazer isso por causa disso, deixe os alunos investigar. E aí que vem o Inquiry Based Learning, o ensino baseado em investigação. Né? A gente vai unificando, vai atrelando todas essas metodologias para que os alunos possam se sentir curiosos e investigar, de fato, o que eles precisam fazer para resolver aquele problema. Bacana, é muito legal que a gente vai usando essas coisas, vai vendo muito da evolução dos alunos, né? Você vai percebendo muito como os alunos vão evoluindo e vão se adaptando. Então, essa questão de que
o aluno não vai atrás, ele vai atrás sim, se você der oportunidade para o aluno ir atrás, ele vai atrás. Na verdade, ele vai se sentir mais engajado do que muitas vezes você jogar um tema goela abaixo para ele ali via slide, mandar ele trabalhar com aquilo e um abraço. Então ele acaba se sentindo muitas vezes muito mais engajado. Rodrigo, eu vou pegar um gancho aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre as formas de avaliação, né? Então tudo isso que a gente falou, ela traz muito sentido e muitas dúvidas, né? De como que eu avalio tudo isso, Rodrigo? Como que eu vou dar a famosa nota para o aluno que desenvolveu aí o sensor que você falou, para o aluno que desenvolveu o tambor aí para captação de água? Como é que eu trabalho com isso? Como que a gente faz para dar nota para esse pessoal? Então, queria já entrar no tema com você, falar um pouquinho sobre as novas maneiras de avaliar, falar um pouquinho sobre as rubricas de avaliação. Falei certo, rubricas, hein? Agora já estou atento com rubrica. Falar um pouquinho das rubricas de avaliação, um pouquinho sobre esse conceito. Queria aproveitar para a gente entrar nesse assunto, tá? Bom, é importante esse assunto porque a gente não está avaliando um aluno como uma prova. A gente não vai avaliar o que o aluno sabe ou não sabe. Tá, mas aí vocês vão me perguntar assim, mas beleza, o cara fez um sensor, como é que eu vou saber se aquilo está certo ou está errado? Primeiro, a gente tem que ter em consciência que existem resultados satisfatórios ou não. E uma das coisas mais importantes ante esse espaço, que pode inclusive ser a sala de aula, não só o Design Lab, o Makerspace, o Fab Lab, o Hackerspace, esse espaço pode ser qualquer lugar, mas o aluno aprender com o próprio erro, né? O processo metacognitivo de aprender com o erro, o refletir sobre aquilo que ele havia refletido antes. Não teve o resultado que você quis? Por quê? Então, investiga por que não deu certo. Você poderia fazer isso dar certo ou não? Então, eu não posso avaliar um aluno de 0 a 10. Então, eu não posso quantificar esse aprendizado do aluno. Porque se ele falou, professor, atendeu o objetivo, atendeu o meu objetivo. O meu objetivo era captar água da chuva. Não é a expectativa do professor, do monitor que está nesse espaço, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente pede para o aluno, eu quero que você crie um carro utilizando energia verde. Esse é o objetivo. Ele pode fazer com energia eólica, ele pode fazer de qualquer energia verde, ele vai utilizar e vai resolver o problema. Aí o aluno, ele tem uma ideia, ele desmonta, sei lá, isso aqui hipoteticamente falando, ele desmonta o ventilador, tira o ventilador, cria lá uma hélice para movimentar um motor que vai movimentar um carrinho. Aí eu, como professor, eu estava esperando que ele me criasse um carro que os universitários da Poli criam. Falo, poxa, mas a gente tem que ter controle da nossa expectativa. Ou eu peço para ele me criar um carro, aí o aluno me cria um carrinho de rolemã e chega andando com o carrinho de rolemã na escola. Não, mas eu queria que você me criasse um Fusquinha. E a gente queria que ele criasse um modelo ali todo desenvolvido por um engenheiro. Não, atendeu a expectativa do aluno, ele conseguiu aprender algo novo, ok. E aí vem as tais rubricas avaliativas. A rubrica avaliativa, ela tem nome, se eu não estou enganado, ai Jesus, no grego. No grego não. Deixa eu conferir aqui para ter certeza. Para ter certeza do que eu estou falando. Espera aí. Se não for no grego, é no latim. Antigamente, os ritos litúrgicos, o missal romano, né? Então, as rubricas eram em vermelho, para justamente conduzir as regras em que o povo teria que falar. Então, foi somente lá, agora, quando teve essa mudança, que o dicionário de inglês colocou, são instruções para que os alunos possam fazer um trabalho. Então, as rubricas, elas não vêm só como uma forma de avaliar, elas são instruções objetivas daquilo que eu quero que o aluno me faça e instruções muito bem definidas e claras do que o aluno deve fazer para atingir um bom resultado. E quando eu estou tratando de rubrica, não é somente o aluno que tem que fazer uma autoavaliação e uma avaliação do grupo. É o professor que tem que fazer. E esse método, ele vem em um modo que a gente chama de 360. Poxa, como assim, Rodrigo? O professor avaliando o aluno se autoavaliando e os colegas do grupo avaliando o trabalho que ele fez.
E isso resolve muitos problemas. A grosso modo, aquele colega que insiste em não fazer nada, porque ele vai ver o resultado, e aí ele tem que aprender com aquele resultado. Mas, poxa, Rodrigo, como que ele vai ver esse resultado? Existem diversas formas. A rubrica, novamente, ela se apresenta em forma de uma tabela composta por descritores e indicadores. E essa tabela, ela pode produzir um gráfico, porque a gente pode quantificar em qual nível ele está, qual descritor ele atingiu, que pode ser de um grau em que ele é iniciante, a grosso modo falando, até um nível expert. Então você foi expert nessa área. Que área que pode ser? O desenvolvimento, a elaboração da ideia. Aí a gente pode descrever, ele teve uma ideia inicial, essa ideia inicial faltou atribuir objetivos para que ele pudesse, do trabalho, para que ele pudesse resolver. Um intermediário, ele fez toda essa etapa do processo, ele atribuiu objetivos, ele concluiu com a ideia do trabalho, e o expert, que atingiu além da expectativa, ele foi além da expectativa. Quando a gente engaja os alunos a trabalhar com criatividade naquilo que eles desejam desenvolver, eles vão fazer e vão se autoavaliar. Isso foi só um exemplo, tá? Isso é uma rubrica específica para o desenvolvimento de uma habilidade. A habilidade é o desenvolvimento de uma habilidade, né? Que pode ter um conjunto ali de competências, tá? E aí, a rubrica, ela vem para justamente atuar frente a esses alunos, ok? Se você falou essa questão do trabalho em grupo, eu tenho usado rubrica. A Flávia mandou aí que ainda está usando a planilha que você passou para ela. A Flávia acabou de mandar aí no chat que ela ainda está trabalhando com a planilha. Deixa eu pegar um gancho. Eu tenho usado isso na faculdade, tá? Com alunos de segundo semestre, quinto semestre, sexto semestre. E aí eu trato de formas diferentes. Por exemplo, no sexto semestre, a avaliação 360 ela é aberta à turma toda. Então, eu abro a avaliação para a turma toda. Então, está todo mundo assistindo e a gente discute junto. No quinto, eu faço segmentado. Então, eu faço a avaliação com o grupo, mas separado. Você falou essa questão de nota em grupo, deve ter uns 15 dias isso aí, que um dos itens era a participação do grupo. Então, estava claro lá nos critérios de avaliação que todo mundo do grupo precisava participar e fornecer respostas, né? E aí eu fiz, primeiro um aluno não falou nada, né, na apresentação e etc. Nos questionamentos ele também não falou nada, eu direcionei pergunta para ele e ele não falou nada. E aí chegou na hora da parte da planilha da nota do grupo, eu fui e taquei lá embaixo. A professora, foi engraçado que o aluno que não falou nada, ele falou, pô, professor, é injusto, eu vou prejudicar todo mundo. Falei, pois é, era um critério. Aí os demais do grupo falaram, não, professor, isso daí já estava claro, você deixou claro que um dos itens avaliados, então, é um problema interno nosso. A gente vai discutir o problema internamente. O critério está justo. Você deixou claro antes, né, o que ia ser avaliado. Então, os próprios alunos, eles acabam tendo uma transparência maior também quando a gente coloca as regras do jogo, né? Você colocar as rubricas ali, você está deixando muito claro as regras do jogo. Vou pegar um outro gancho, Rodrigo. Eu costumo a converter isso para nota, né? Então, apesar do conceito do satisfatório e insatisfatório, por precisar atender efetivamente nota, critério de sistema, método de avaliação da instituição e etc., eu costumo converter isso para nota. Então, geralmente, minhas rubricas, elas geram efetivamente ali o tão sonhado número, né? O 8, o 7, o 6. Queria saber como que você enxerga isso, né? Se são comuns essas adaptações, e queria que você comentasse um pouquinho aí das suas inspirações aí para aprofundar tanto em rubricas. Você pode indicar autores para a gente. Queria pegar esses dois ganchos com você. Eu acho importante essa parte. O ensino ele vai ter que se modificar para entender a avaliação baseada em rubricas. É possível fazer isso, é possível avaliar com rubricas muitos trabalhos. Então, tem rubricas específicas para o desenvolvimento de competências. Competências, na verdade, ela é um conjunto de habilidades, a grosso modo falando, tá? A habilidade é aquilo que a gente pode determinar o que o aluno sabe fazer. Por exemplo, ler e escrever. Então, essa é uma habilidade que o aluno tem. A competência é um conjunto de todas elas.
Então, para ele ser competente em algo, ele vai ter que juntar várias habilidades. Então, juntando nesse espaço as diversas habilidades, a gente é capaz de avaliar o aluno. Existem rubricas para poder avaliar esse tipo de coisa, né? E aí não tem como quantificar. Mas, se você pode fazer uma rubrica para uma determinada tarefa, como, por exemplo, a edição de um vídeo. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para ser competente na edição de um vídeo? Saber manipular o software, gravar bem, posicionar a câmera, todos esses itens que eu falei são habilidades. Então, o aluno ele é hábil, ele é um bom cameraman. Ele vai desenvolver a habilidade de ser um bom cameraman, ele vai gravar isso, aí depois ele vai desenvolver a competência de trabalhar muito bem no software e ele ser um editor de vídeo. Então, uma competência é um conjunto de habilidades. Esse tipo de task rubric, que a gente chama, rúbrica para uma tarefa específica, eu posso quantificar. Porque aí, se ele seguiu tudo aquilo que eu pré-determinei nas habilidades, nos descritores e indicadores, se ele atingiu o nível máximo de excelência, por assim dizer, eu posso atribuir uma nota para ele. E resolve um problema muito clássico na escola. Professor, por que o meu colega tirou 7,5 e eu tirei 6? Olha, vamos olhar os trabalhos, vocês dois vão avaliar os trabalhos de vocês, seguindo essa rubrica avaliativa. Você passou por esse processo, você fez isso, professor, eu falei aqui, você entendeu? Você podia ter dado um pouquinho a mais aqui, e não com o objetivo de desmerecer o trabalho do aluno, ou de desqualificar o trabalho do aluno. É fazer com que ele possa entender que ele poderia ter dado um pouquinho mais, né? Você poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui, então falhou nessa parte. E também não no sentido de comparar, mas no sentido de que ele possa olhar outros trabalhos e falar, puxa, poderia ter feito isso, não fiz. Que ele possa internalizar isso e sempre buscar uma melhora. A busca pela excelência, porque infelizmente ainda a gente vive um processo acadêmico em que a busca da excelência, sempre ser o melhor, e que isso, às vezes, diverge um pouco em que eu tenho que buscar sempre ser o melhor, e aí entra no contexto da disputa. Então, a busca pela excelência é diferente de disputar. Então, a gente tem que trazer essa busca pela excelência e não da disputa. E a rubrica, ela tem também uma série de desvantagens e uma série de vantagens. Uma referência boa é a Susan Brookhart. Depois eu posso mandar para você dispara, eu posso colocar no chat. E ela é uma autora que ela cita todas as vantagens e desvantagens de uma rubrica. Para que serve uma rubrica? Existem diversos tipos de rubricas. Rubricas para avaliar o trabalho do aluno, rubricas para que o aluno possa fazer um checador de tarefa. Eu fiz isso, eu não fiz isso, eu fiz isso, eu não fiz isso. Existem diversos tipos de rubricas, tá? O importante é entender para cada qual uma serve. As rubricas avaliativas, elas vêm para dar como um orientador para o trabalho. Não só avaliar o trabalho do aluno, mas também para orientar um trabalho do aluno. Tá? Isso é extremamente importante. E fixar esse conceito de habilidade e competência. Competência é um conjunto de habilidades. Habilidades é aquilo que o aluno é inato, mas vai aprender a ler e escrever, e aquilo ele vai desenvolver essa habilidade, ele vai juntar com outra habilidade e vai ser competente. A habilidade de ler e escrever, a habilidade de interpretar, e ele vai ser competente em escrever um livro, ou fazer um resumo de um trabalho, e aí com esse resumo ele vai produzir algo inovador, algo novo, pegar as informações da internet, saber se aquilo é fake news ou não, saber pesquisar na internet. Isso é uma habilidade fundamental para quem está produzindo um trabalho em que visa resolver um problema mesmo micro de algo. Então são habilidades fundamentais em que a gente pode visar uma competência. Saber avaliá-las é fundamental. Esse tipo de atividade a gente não classifica, não quantifica com nota. A gente vai classificar, e isso pode ser apresentado, como voltando ao assunto, através de uma tabela. Essa tabela ela pode produzir um gráfico em teia, em que às vezes um aluno fala, poxa, professor, eu achei que eu não era tão habilidoso ou competente nesse conjunto, mas eu estou vendo que eu fui bem, porque eu fui bem, me explica um pouco melhor, fazer com que o aluno ele possa se reconhecer e se entender, sabe? Porque muitas vezes ele acha que ele não é bom naquilo, professor, eu não sou bom nisso. Você já tentou fazer? Vamos tentar fazer junto, vamos aplicar isso. Isso é importante, é muito mais importante do que uma nota de 0 a 10 no boletim. Então, existem processos de ingresso em universidade, aqui no Brasil já, eu acho que a GV já está com esse processo em que os alunos têm que mostrar uma certa competência em uma determinada
resolução de um problema para ingressar na universidade. Para poder entrar. É claro que tem ali a escrita, tem tudo mais um processo que a gente utiliza de anos da academia, mas existem processos avaliativos que já estão mudando. Ele não precisa ser só... Onde ele aplica isso? Opa. De que modo ele aplica? De que modo ele aplica? Talvez eu vá cair de novo, algum problema com a chuva aqui. Tranquilo, voltou? E de que modo ele aplica aquilo? Isso é extremamente importante. E já que estamos trabalhando num espaço inovador de aprendizagem, por que não fazer uso disso? E esse acompanhamento, inclusive, ele pode ser aula a aula. E aí a gente consegue mostrar um progresso para o aluno durante as aulas. Vamos pegar o seu trimestre. Vamos ver quanto que você evoluiu nesse trimestre. Ou quanto que você, em vez de utilizar palavras pejorativas ou que vão conduzir o aluno para uma situação em que ele não se sinta bem, a gente pode indicar para ele em uma maneira em que ele, olha, você poderia ter dado mais, fazer uso das palavras positivas para justamente engajar esse aluno, né? Não virar aquela picuinha na sala de aula, quando o aluno ele não atinge o resultado em matemática, ele tira uma nota baixa e ele já fica apavorado. Porque ele sabe que ele vai ter que entregar esse boletim em casa e ele vai ficar apavorado, eu não vou conseguir atingir meu objetivo, eu não vou conseguir recuperar essa nota. E aí, mais uma vez, a gente trabalha, inclusive na avaliação, as competências socioemocionais. De que modo passar isso para o aluno, de que modo o aluno vai receber isso, como ele vai superar, como ele vai mostrar que ele é capaz daquilo. Isso é extremamente importante. Eu tive alunos de programação, trabalhando com programação, que eles foram avaliados assim, eles aprenderam a lidar com a situação, foram para dentro das disciplinas normais e se superaram. Tiveram uma volta por cima e foram com a carreira escolar deles, inclusive com notas altas no boletim. Então, é para isso que servem as rubricas, né? Para engajar ainda mais os alunos e mostrar que eles são capazes. Vou tentar colocar no chat aqui, ó. Você manda a Susan, eu vou até foi até uma pergunta, até porque que eu fiz essa pergunta, até pegar um gancho aí, depois se algum aluno assistir. Meus alunos sempre questionam, pô, professor, que bacana essa planilha aí, de onde você tirou essa planilha? O Rodrigo, quem me apresentou essa autora foi o Rodrigo, eu tive acesso ao livro dela através do Rodrigo. O Rodrigo me emprestou um livro da Susan aí um tempo atrás e foi a partir dali que eu desenvolvi aquelas rubricas que eu uso em sala de aula, inclusive. Então, até achei bacana, você falou dela, desconfiava que você ia falar dela, que é uma autora bem bem bacana, né? E para ver que a gente não tira as coisas do além também, né? A gente procura entender, exato, não é eu fiz a planilha do lado, nada, não. Peguei o livrinho em inglês que o Rodrigo me explicou, me emprestou o livrinho em inglês e lá com o livrinho em inglês entender o que se aplica aqui, o que não se aplica aqui. Rodrigo, estamos na reta final aí para bater uma hora. Só vou pegar um gancho da Flávia. A Flávia falou que o sonho dela é avaliação escolar ser através de rubricas. Um bom início, Flávia, é você fazer aí com o que o Rodrigo chamou das rubricas específicas por tarefas, né? Então, de repente, você segmentar por tarefas pode ser uma boa, é um início bem bacana para você conseguir ir colocando também, a cultura, né? Eu acho importante também, Elifas, dizer que, ao contrário de julgar a performance, uma rubrica ela vem para descrever a performance que esse aluno vai ter. Seja numa tarefa dele estar fazendo ou não ali uma tarefa task manager, um gerenciamento de tarefas, se ele está fazendo ou não, se ele está avaliando se ele foi competente naquilo ou não, se é que a gente pode dizer assim, tá? A grosso modo dizendo, se ele foi capaz de chegar a uma excelência ou não. Então, na verdade, é uma observação que os alunos fazem deles mesmos e que o professor faz dos alunos. É importante dizer isso. Maravilha. Rodrigo, vamos caminhar para o fim aí. Ô, Flávio, você falou de avaliar os trabalhos de educação artística. A gente teve uma discussão filosófica aqui disso em casa no último final de semana. Pegou eu e meu cunhado, nós customizamos aí uns tambores, não sei se você viu aí no meu Instagram aí, e eu até brinquei que era maker, depois você dá uma olhadinha lá e dá uma nota
no tambor que saiu até a brincadeira. Beleza, qual é a nota? Porque o primeiro ficou horrível, a gente não gostou, ninguém gostou do primeiro, ficou muito ruim. E aí o segundo a gente acertou a mão, então depois você até dá uma olhadinha para a gente lá. Vou pegar 2 ganchos, então. Vou falar que é a nossa próxima live, no dia 13 de outubro, e vai ser justamente com a professora Flávia, que está aí interagindo conosco no chat. Então se preparem aí que a nossa live do dia 13 é com a professora Flávia, lá do Recife. Então a gente continua aí com esse tour pelo país aí, então pegando pessoas de diferentes locais do Brasil, diferentes áreas de atuação, né? Então já tivemos professor de ensino superior, professor de ensino básico, então estamos navegando aí por todas as partes do ensino. Então já deixo o convite para o dia 13. E, Rodrigo, eu queria muito agradecer a sua participação. É um assunto que acho que a gente consegue ficar falando umas 3 horas aí. A gente tem a limitação do tempo, dá para ficar falando. A hora literalmente voou. Eu olhei no relógio e falei, meu Deus, já vai dar o tempo, então até voou. Então, queria agradecer a sua participação aí e abrir para suas considerações finais para a gente encerrar aí e deixar mais uma vez nosso muito obrigado para você e para quem participou hoje aí, interagiu. Deixar o nosso muito obrigado também. Para mim é sempre um prazer falar sobre educação, sobre rubricas, um assunto que eu trato praticamente todo dia. E aí eu queria finalizar com a fala que é importante, né? As rubricas, elas são importantes porque elas clarificam para o estudante o trabalho que eles precisam fazer. E também ela expressa em termos muito bem claros para os alunos o entendimento que eles têm que ter para atingir um critério de excelência, de sucesso. E é por essa razão que as rubricas, elas ensinam os professores a ensinar, né? E ajudam e coordenam as instruções, as avaliações, e é por esse motivo que os alunos aprendem, e é através disso que os alunos aprendem. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado. Na verdade, até uma pena encerrar, acho que dá para a gente ficar falando mais 1 hora, tanto que você começou a falar, já me deu outro gancho aqui para te perguntar, mas acho que a gente vai ter que fazer uma rubrica 2.0 aí, alguma coisa nesse sentido para a gente poder esticar mais o assunto. Então, maravilha, Rodrigo, muito obrigado, pessoal, obrigado a todos. Essa live vai para o YouTube. Valeu. Depois, fica aqui no Instagram gravada também. E nos encontramos no próximo dia 13 com a professora Flávia. Falaremos de Maker também. Em breve soltaremos mais detalhes aí sobre o nosso bate-papo. Um abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, pessoal. Valeu!